Olá, tudo bem? Meu nome é doutora Luciana Ramalho, eu sou biomédica esteta e tricologista e quero conversar com vocês um pouco hoje sobre criolipólise e os 3 principais fundamentos da criolipólise. Bom, a criolipólise é um tratamento de gordura localizada. Mas o que é essa gordura? A gordura localizada é um tipo de tecido chamado tecido adiposo branco. Na verdade, nós temos 2 tipos de tecido adiposo, que é o tecido gorduroso no nosso corpo. O tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco é o que tem a capacidade de armazenar energia. Ele armazena gordura, ele armazena triglicérides. A célula do tecido adiposo branco, o adipócito, ela tem capacidade de se expandir. Então ela vai crescendo, crescendo, crescendo de tamanho e dentro dela é como se fosse uma lagoa gigante de gordura, de triglicérides. Já o tecido adiposo marrom é um tecido diferente. A célula não expande como o tecido adiposo branco e dentro dela tem gotas de gordura, porque no meio dela ela é muito rica em mitocôndrias e citocromos. Isso faz com que essa célula do tecido adiposo marrom seja uma célula com capacidade de queimar, de gastar energia, o contrário do tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco está localizado principalmente nessa parte subcutânea, debaixo da pele, culote, barriga, flanco, bananinha, papada. Já o tecido adiposo marrom está situado em locais estratégicos no nosso corpo. Aqui no pescoço, supraclavicular, inguinal, vertebral, cervical. E esse tecido adiposo marrom, ele tem uma capacidade, sim, muitas vezes maior de gastar energia do que o tecido adiposo branco. Muito bem. O que ocorre quando nós fazemos a criolipólise? Quando nós levamos o nosso corpo a uma exposição a temperaturas muito baixas. Crio quer dizer gelo, gelado, frio. Lipólise, quebra de gordura. A criolipólise vai causar, então, a quebra dessa gordura. Por quê? A célula de gordura, quando exposta a 10 graus Celsius, 8 graus Celsius, menos 4, menos 8, menos 15 graus Celsius, ela sofre um efeito de morte celular, ela fica incompatível com a vida. E isso causa uma morte celular programada, que nós chamamos de apoptose. Então, sempre que a célula de gordura, e só ela, então quando eu coloco a pele, o corpo em contato com o gelo, a epiderme, a derme, o tecido muscular, célula nervosa, não sofrem danos com o gelo, mas a célula de gordura sim. A essa temperatura ela é incompatível com a vida e entra em morte programada. Esse tipo de morte celular, que é a apoptose, ela ocorre com um gasto de energia, com um gasto calórico. Da onde vai vir a energia que essa célula precisa para sofrer essa morte? Da própria gordura. Então, para que ocorra a apoptose, a célula de gordura gasta energia quebrando a gordura que está dentro dela. Então, esse é o primeiro efeito que a criolipólise causa. A morte da célula de gordura que nunca mais volta, porque uma vez que o adipócito morre, ele não volta. Um segundo efeito, quando nós expomos o nosso corpo a baixas temperaturas, ativa-se uma via neuronal de estímulo de liberação de substâncias que causam a troca do tipo de célula. A célula do tecido adiposo branco se transforma em célula do tecido adiposo marrom. Nesse caso, nós vamos chamar de tecido adiposo bege. Então, a célula que antes tinha capacidade só de armazenar, quando exposta a baixas temperaturas, vai se transformar em célula que tem capacidade de queimar gordura, que é o tecido adiposo bege. Esse efeito nós chamamos de efeito Browning. Brown, do inglês marrom. Então, a transformação do branco para o bege, que é uma célula muito parecida com aquela do tecido adiposo marrom, faz com que esse mesmo tecido, ao invés de armazenar gordura, comece a quebrar gordura. Então, ele vai buscar nas células ao redor a quebra de gordura para fornecer energia e temperatura para o nosso corpo. Então, agora vem o terceiro efeito da criolipólise, que é a criotermogênese. O que quer dizer isso? Quando nós somos expostos a baixas temperaturas, o seu corpo, para manter a temperatura normal, que é de 36, 37 graus Celsius,
ele começa a produzir substâncias que vão ativar o tecido adiposo marrom, as células que têm capacidade de quebrar a gordura rapidamente para transformar em calor. Então, para tentar elevar a temperatura do seu corpo, o seu corpo produz estímulos, produz substâncias que ativam o tecido adiposo marrom, que é um tecido que quebra gordura. Então, essas células vão usar os triglicérides, quebrá-los entre ácido e glicerol para formar ATP, para formar energia, para formar calor. É por isso que a criolipólise sozinha quebra e diminui o tecido gorduroso, por causa desses três fenômenos: a apoptose, o efeito Browne e a criotermogênese. Então, Luciano, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu não preciso fazer dieta, que eu não preciso fazer academia, que eu preciso fazer criolipólise, que é o tratamento revolucionário do século? Não. Isso quer dizer que o seu corpo te ama incondicionalmente. A tradução disso é pura e simplesmente amor. O seu corpo mata células. As suas células dão a sua vida para te manter vivo, para manter a sua temperatura, para que você dê certo. Tudo no seu corpo trabalha para que você fique bem, para manter a sua saúde. Isso é amor. Nós somos criados para amar e ser amados. E o seu corpo já te ama. Falta você se amar também. Então vale muito a pena e vai ser um esforço muito melhor se, junto com o amor que o seu corpo te dá, você dá para ele uma alimentação balanceada, uma prática de exercício físico, alimentar sua mente com boas energias, com boas notícias. Com isso, você vai ficar imbatível. Você vai perder peso, vai perder medidas e vai ter uma mente saudável. Não é maravilhoso? Então, a criolipólise é um tratamento que vem somar com a perda de peso, com o emagrecimento inteligente, com a manutenção da sua saúde. Mas nada equivale a você se amar mais, a você se cuidar e alimentar o seu amor próprio, tá bom? Um beijo e até mais.